Hello, my friends! Tudo bem, galera? Bom, então a gente está indo agora para a nossa última ferramenta e uma das queridinhas aí do mercado de todos os amantes aí de Business Intelligence e de análise de dados. A gente vai falar hoje de Power BI. Basicamente, o que a gente precisa entender? Assim como eu passei nas aulas anteriores, no Tableau, no Data Studio, Power BI também é uma ferramenta de Data Visualization. Então, ela tem ganhado cada vez mais o mercado, é uma ferramenta que está em ascensão, que tem bastante vagas para analistas de Power BI, por ela ser uma ferramenta do grupo Microsoft. Sendo assim, as empresas, né, cada vez mais estão habituadas com ferramentas da Microsoft. Excel, PowerPoint, e aí acaba que o Power BI, de uma forma muito grosseira, ele é uma junção aí do Excel com o PowerPoint e outras ferramentas. Então ele tornou a curva de aprendizado muito rápida e as formas como você trabalha serem muito intuitivas. Sendo assim, cada vez mais ele tem ganhado seu mercado, não só pelo preço, né, que ele tem umas diferenças de valores para as outras ferramentas concorrentes, mas por conta dessa facilidade e harmonia de você conseguir trabalhar nos seus dados. Então, não vai ser diferente para a gente poder trabalhar com ele também. Então, basicamente, eu vou clicar aqui no meu Power BI, vou abrir ele do zero. Lembrando que aqui na descrição eu deixei todos os passo a passo para vocês fazerem a instalação dele. E a gente vai regar a mesma base de dados e a gente vai trazer ali uma versão parecida com essa para o nosso dashboard. O Power BI também é uma ferramenta um pouquinho mais pesada, então ele requer um pouco mais de memória para você conseguir trabalhar com mais arquivos abertos. Beleza, vou deixar ele aqui. Então, essa aqui é a carinha do Power BI. Se você nunca viu ou só ouviu falar, essa é a carinha do Power BI Desktop na versão que eu estou gravando esse vídeo aqui em 2022. Ele é bem parecido com as outras ferramentas em algumas coisas, então todos eles fazem conexão com dados, todos eles têm medidas, com outros nomes, todos eles fazem relacionamentos aqui que são nessa guia de modelo. Mas o que a gente vai fazer aqui hoje é conectar um arquivo Excel. Então, a Microsoft possibilita, às vezes, mais de uma forma, até 3, 4 formas de você fazer a mesma coisa. Para eu poder conectar nesse arquivo Excel, eu posso clicar aqui em Excel, eu posso vir em pasta de trabalho do Excel, eu posso clicar em obter dados, pasta de trabalho do Excel. E você vai definir qual vai ser a melhor para você utilizar. No meu caso, eu vou marcar aqui o Excel, vou pegar a nossa mesma base de treinamento, e a gente vai para um ambiente agora chamado de Power Query. Basicamente, ele é um ambiente que serve para você fazer alguns tratamentos de dados. E confesso para vocês, o Power Query ele é muito tentador, porque ele tem muitas utilidades que você pode fazer para transformar os seus dados, que a gente vai ver aqui agora. No meu caso, eu vou marcar todas as minhas tabelas, e em vez de eu carregar elas direto para o meu relatório, eu vou clicar em transformar dados, que agora a gente vai para o Power Query. Dentro desse ambiente do Power Query, nós podemos fazer vários tipos de transformações. Entretanto, eu já vou falar para vocês que existem algo que a gente recomenda principalmente. Quando nós estivermos trabalhando com bases gigantescas, e aí eu falo na casa dos milhões de linhas, você não vai querer fazer todas as transformações possíveis dentro do seu Power BI. Por quê? Porque o Power BI, assim como as outras ferramentas, ele grava meio que um log, um histórico das coisas que você fez. E todas as vezes que você clicar em atualizar, ele vai refazer todos esses caminhos. Então, pensa como seria ele ter que fatiar 20 colunas, sendo que cada coluna tem 20 milhões de linhas, e isso várias e várias vezes. Isso vai acabar com o seu processamento, o seu tempo ali de ganho para você conseguir ter uma performance bacana no seu dashboard. Então, o Power BI, por mais que ele tenha essas funções de ETL aqui, de transformação de dados, o indicado é você utilizar com o mínimo possível. A melhor maneira, o melhor cenário é que os dados já venham prontos para consumo. Por isso, podem ser transformados no SQL, podem ser transformados em Python ou em outras ferramentas aí que servem para você poder tratar os seus dados. Então, esse é o ponto ideal. Logicamente, em casos pequenos, bases menores, você pode utilizar sim, que não vai dar nenhum problema, entre aspas. Então, nós temos aqui do meu lado esquerdo a nossa base alunos, nós temos aqui o financeiro e nós temos o valor do curso. Então, na minha base alunos, repara que eu tenho aqui o nome dos alunos, data de nascimento, cidade e assim sucessivamente. Se você assistiu todas as aulas anteriores, e eu recomendo que você assista por serem premissas para essa aula de Power BI, você vai reparar que ele também tem os tipos de dados aqui. Então, ele está reconhecendo aqui, por exemplo,
o nome dos alunos como texto, data de nascimento como data, cidade que ele colocou como texto, curso, professor, data de aquisição, aulas assistidas, e assim sucessivamente. Então, repara que a gente tem aqui as nossas linhas, 109 linhas, perfeito. Nosso financeiro aqui, ó, ele criou o nome dos alunos, data do vencimento, só que ele criou uma coluna 3 aqui. Se você voltar na planilha, você vai ver que no financeiro não tem essa coluna. Então, em alguns casos, o Power BI acaba fazendo isso. Pode ser que te dá um problema, pode ser que não. No meu caso, eu não vou precisar dela, é a nossa base é bem simples. Então, eu vou clicar em remover colunas. Perfeito. Repara que quando eu removo, ele fica o histórico de etapas aplicadas, porque não existe Ctrl Z aqui dentro do Power Query. Existe uma etapa que você pode excluí-la ou modificá-la. No meu caso, eu criei aqui as colunas removidas. Então, no valor do curso, eu tenho menos colunas ainda e, perfeitamente, aparentemente está tudo ok. Já que meu tratamento está ok, eu vou clicar aqui em fechar e aplicar. E agora todas essas transformações que eu fiz, elas vão ser carregadas direto para o meu Power BI. Ele vai criar ali uma conexão no modelo, vai entender se tudo que você fez está certo e tudo mais. E provavelmente ele deve estar gastando mais memória do meu computador, porque eu estou gravando o vídeo, estou com o Power BI aberto e outros arquivos aí rodando por trás do meu computador também. Detectando relacionamentos, beleza. Repare que agora no meu Power BI, eu posso vir aqui na minha guia modelo e identificar sobre os relacionamentos. Então, vou dar um Ctrl menos aqui, ó, só para entender o que o Power BI fez. Assim como a gente utilizou nas outras ferramentas, relacionamentos, agregações, junções, seja lá qual o nome for, elas têm praticamente o mesmo objetivo. Repara que ele vinculou o nome do curso, que está na tabela valor do curso, com o curso da base dos alunos. Aqui no financeiro, ele tem o nome dos alunos e aqui ele também tem o nome dos alunos. Essas colunas não precisariam ter o mesmo nome para que elas pudessem fazer relacionamento. O importante é que o conteúdo dos dados dela possuam a mesma estrutura, digamos assim, né? Eles precisam ser idênticos. Então, ele já criou o relacionamento. Em alguns casos, o interessante é até você vir aqui em configurações e você desabilitar isso, porque pode ser que muitas das vezes ele cria uma, um relacionamento na cabeça do Power BI, digamos assim. E esses relacionamentos, às vezes, eles não são necessários. Então, normalmente, se você estiver trabalhando aí profissionalmente, você vai optar por não colocar isso automático. Então, no nosso caso, como a base é bem simples, só tem 3 tabelas, eu vou deixar esse relacionamento, porque eu faria ele também na mão, caso o Power BI não tivesse feito, mas é importante você ficar atento aí, de você entender quando esses relacionamentos não funcionam. No nosso caso, eu posso voltar para a nossa guia relatório, e ele é bem parecido com as outras ferramentas. Então, se a gente voltar aqui no nosso gabarito, a primeira informação que a gente precisa é de total de alunos. Então, o total de alunos ele vai vir no cartão. Então, eu posso vir aqui, selecionar um cartão, coloco ele mais ou menos posicionado aqui. Na minha base de alunos, eu posso pegar aqui o nome dos alunos, e aqui ele trouxe o primeiro, mas no caso do primeiro, quero colocar uma contagem. Então agora eu tenho minha contagem. Venho aqui, remover, coloco o total de alunos. Perfeito, está criado. E aí nós temos outros indicadores, como a idade dos alunos, que é um range, aluno por região. Então, repara que eu tenho aqui meu total de alunos, e esse cartão está com um número bem grande, né? A gente vai diminuir depois aqui um pouco, mas eu vou desmarcar essas tagzinhas aqui, né? Para a gente ir fazendo e marcando novamente. Então, beleza. Agora eu vou chegar aqui no meu total de alunos. A próxima coisa que eu preciso saber é a minha idade dos alunos. Então, como eu faço para pegar essa idade dos alunos? Eu vou vir lá na minha base de alunos, que fica aqui na minha guia dados, e eu vou subtrair essa data de nascimento por hoje. Então, eu vou mudar o formato dessa data aqui, ó, clicando aqui em cima e colocando Short Date, e eu vou criar uma nova coluna aqui. Então, eu vou clicar aqui em nova coluna, e vou chamar essa coluna aqui de idade. Idade. E dentro dessa idade, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um date diff, e aí ele vai me passar os parâmetros. Qual que é a primeira data que eu quero, qual é a segunda data que eu quero, e qual que é o intervalo que eu quero. Então, eu vou colocar aqui o primeiro como today, o segundo vai ser a data de nascimento, e o ponto que eu quero aqui, eu quero a diferença em dias. Se eu fechar aqui e der um Enter, repara que eu preciso colocar mais uma vírgula, na verdade, né? Eu acho que eu posso até tirar esse dia aqui, ó. Colocar só uma vírgula e o day.
Se eu fizer isso aqui, der Enter. Só que no caso eu não quero o day, né? Eu quero os anos, agora que eu estou lembrando. Eu quero o ano, que era a diferença em anos daqui. Então, vem aqui, dou um Enter. Repara que ele trouxe aqui porque eu cometi o mesmo erro, né? O today aqui, no caso, ele é no final. Então, vou vir aqui nesse today, dar um Ctrl X, passo ele para cá, coloco uma vírgula e tiro ele aqui. Lembrando que você pode dar um Ctrl mais aqui, ó, para a fórmula ficar maior. Então, olha o que eu estou fazendo. Idade é igual a diferença de dias da data de nascimento menos a data de hoje. Coloco aqui entre parênteses, vírgula, opa, vamos fazer, vírgula e posso voltar aqui, volta aqui. Agora sim, quando eu der um Enter, tenho a minha idade. Então, beleza. Só que a gente viu que, se eu pegar aqui uma tabela, por exemplo, eu vou vir aqui, colocar agora o nome dos alunos e vou vir aqui e colocar a idade. Repara que eu tenho agora o nome e a idade dos alunos, mas como eu disse anteriormente, isso aqui não quer me dizer nada, né? A gente precisa pegar um range aqui dentro. A gente precisa entender como que eu faço para poder agrupar eles. Eu quero saber entre 20 anos, entre 10 anos e tudo nesse sentido. Se você lembrar, a gente utilizou uma fórmula dessa lá no Tableau, que é o range de alunos. Então, a gente pegou aqui se a idade dos alunos é menor do que 20, se ela é menor do que 30, se ela é menor do que 40 ou se ele tem mais do que 40 anos. E a gente pode fazer a mesma coisa aqui no Power BI também. Vou clicar aqui numa nova coluna e vou chamar ela de range de idades. Vou dar um Ctrl mais aqui para ficar melhor para vocês. E esse range de idades vai ser o seguinte: se a minha idade for menor ou igual a 20, aqui não vai usar tem, como a gente utilizou lá no Tableau. A gente passa o próximo parâmetro com vírgula. Então, se ele for menor do que 20, eu vou trazer aqui que ele tem menos do que 20. E aí, na hora de eu colocar a vírgula, ele já me pede o resultado falso. Só que, em vez de eu colocar um else if aqui dentro, eu vou colocar um outro if. E aí, para organizar meu código, eu vou apertar Shift Enter. Porque aí eu posso descer o meu código e deixar tudo mais organizado. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar isso daqui. Só que agora, se ele tiver menos do que 30, você vai colocar para mim menos do que 30. Vou vir aqui, Shift Enter, Ctrl Z. Faltou só o if aqui, né? If. Agora, se você tiver menos do que 40, você coloca menos do que 40. Aí, agora sim, caso contrário, ou seja, essa última vírgula, eu vou colocar aqui mais do que 40. E agora, o que acontece? Eu preciso fechar um parêntese para cada if que eu utilizei. No caso, para esse e para esse. São 3 ifs. Só que se eu der um Enter aqui no Power BI, repara que ele vai fechar esses parênteses para mim de forma automática. Então, é importante você saber aonde que você está fechando os parênteses, até porque se eu estivesse fechando aqui na mão, ó, repara que ele está falando que esse primeiro parêntese é desse, esse segundo parêntese é desse, esse terceiro parêntese é desse. Então, eu fiz, vamos diminuir um pouco esse tamanho aqui, voltar para cá, e vamos ver se ele deu certo. Esse cara aqui, ele tem 37 anos, então ele tem menos do que 20. Aparentemente, ok. Vamos ver aqui, menos do que 30. Esse cara aqui tem 28. Então, se ele tem 28, ele tem menos do que 30. Para o próximo aqui, esse cara tem 18. Ele tem menos do que 20. Só que esse cara aqui, ele tem 37. Então, ele não deveria ter que entrar ali no menos do que 30, né? Vamos ver aqui direitinho como que ficou. Ó, se ele tivesse menos do que 30, ele tinha que trazer aqui. Se ele tivesse menos do que 40, ah tá, porque aqui ficou errado. Então, menos do que 40, 40, né? Então, agora olha aqui, beleza. Ficou errado, foi a descrição aqui em cima. Então, 37 menos do que 40, 35 menos do que 40. Um cara de 22 tem menos do que 30. E agora, aparentemente, a nossa fórmula deu toda certa aqui, ó. Você pode filtrar aqui também, se você quiser filtrar, para você identificar se deu tudo certo.
Beleza. Fiz aqui, vou fechar, posso voltar para cá. E agora eu vou criar um gráfico de rosca. Então, eu vou vir aqui, vou criar um gráfico de rosca. Dentro do gráfico de rosca, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o range de dados. E agora sim, eu vou colocar aqui o nome dos alunos e vou colocar uma contagem. Então, mover para, coloquei detalhes, né? Sem valores. Em valores, ele já marcou como contagem. Perfeito. Tenho a minha contagem aqui e o percentual de cada um deles. Repara que ele automaticamente já trouxe o valor e o percentual para a gente. Então, o próximo bloco aqui está feito. A idade dos alunos está correta. Bom, galera, então, repara que a gente criou aqui já o nosso range de dados, né? E o que a gente precisa fazer agora é o seguinte, salvar o arquivo, né? Então, vou clicar aqui em salvar. Repara que no meu caso eu já tinha salvo aqui, eu precisei fazer uma pausa. Então, salvei ele aqui com o nome aula, ele está na minha área de trabalho e perfeito. O que a gente precisa fazer agora? Vamos pensar que, assim como a gente fez nas outras ferramentas, a gente separou os nossos cálculos, né? A gente teve eles numa tabela externa ou algo nesse sentido, numa pasta, né? No caso do Power BI, algo que é bem comum da gente fazer é o seguinte: vou clicar aqui na página inicial em inserir dados, e nessa página aqui eu vou criar o nome dessa tabela de medidas. Repara que do meu lado direito agora vai surgir uma tabela com o nome de medidas, só que dentro dela eu vou ter só essa coluna 1. E essa coluna 1 ela não serve para nada para a gente, porque ela não tem nenhuma informação. Só que se eu vier aqui e deletar ela, excluir ela do modelo, ele vai apagar a tabela também, e não é o que eu quero. No caso, é aqui onde a gente vai salvar os nossos cálculos. E normalmente esses cálculos dentro do Power BI, eles são chamados de medida. Então eu vou clicar com o botão direito em cima de medidas e vou criar uma nova medida. E aqui eu vou digitar o código que eu tinha feito, né, para poder criar minha fórmula. No caso, eu vou chamar aqui de total de alunos. E dentro desse total de alunos, eu vou colocar uma contagem da, pode ser as aulas assistidas, ou seria o nome dos alunos, né? Então, count alunos. Então, base alunos, posso colocar aqui o nome do aluno. Fecho o parêntese e dou Enter. Repara que automaticamente eu tenho ele aqui total de alunos. Então, agora que eu tenho uma informação dentro de medidas, eu posso vir aqui e posso deletar. Então, vou vir aqui em coluna 1 e vou clicar em excluir modelo e vou dar um sim. Repara que agora eu tenho o meu total de alunos. Então, tecnicamente, se eu der um Ctrl C, Ctrl V, e em vez de total de alunos aqui, eu pegar o total de alunos de cá, ele tem que me retornar o mesmo valor, porque as duas informações são uma contagem total das linhas, né? Então, nesse caso, eu tenho aqui meu total de alunos. No gráfico aqui também, eu posso retirar a contagem de nome e colocar o total de alunos. E quando eu excluir a coluna que estava aqui vazia, repara que ele colocou aqui medidas e colocou o total de alunos. E essa medidas, ela tem um símbolo um pouco diferente, né? Repara que ele traz como se fosse duas calculadoras ali, né? Para simbolizar que ali dentro só tem medidas. Então, essa é uma prática muito comum para você conseguir organizar as suas fórmulas dentro do Power BI. Então, o próximo item aqui que a gente precisa olhar é, vamos voltar lá, idade dos alunos. Então, a idade dos alunos a gente já fez, foi esse range de cá. Agora nós temos alunos por região. Então, no alunos por região, o que eu posso fazer? Vou criar primeiro aqui um gráfico de colunas empilhadas. Vou vir aqui. Vou colocar agora na base de alunos aqui a cidade, né? Então, a cidade. E, em medida, eu vou colocar total de alunos. Repara que ele vai criar um gráfico de coluna aqui para mim. Só que o que acontece? Existem alguns gráficos aqui também de mapa dentro do Power BI, assim como outras ferramentas. E repara que ele já criou para mim o gráfico aqui bonitinho. Posso maximizar. Repara que eu tenho aqui ó, a quantidade de pessoas que compraram em cada um dos estados do Brasil. Poderia colocar mais informações, por exemplo, né, aqui na dicas de ferramenta, eu poderia colocar o valor do curso, assim como a gente fez nos outros gráficos. Então, agora, quando eu passo o mouse em cima, repara que eu tenho o total de alunos e, no caso aqui, ele trouxe uma contagem de valor, mas no caso eu quero a soma, né? Então, agora sim, eu tenho a soma de valor. Essa soma de valor, eu posso colocá-la também como real, já que eu sei que é real, né? Estou vendendo o curso no Brasil. Então, eu vou clicar aqui em valor e aqui na parte de cima ele vai abrir essa parte de ferramentas de coluna. E aí sim, eu posso vir aqui e selecionar o tipo de moeda que eu quero. Ele existe vários tipos de moeda, só que para você poder selecionar o real, você vai ter que descer
até você encontrar aqui português Brasil Real, se eu não me engano o nome dele. Então, MN, aqui ó, Português Brasil. Coloquei Português Brasil, só temos um problema, né? Ele não fica salvo aqui. Então, se eu salvar meu Power BI, fechar e abrir ele novamente, esse real não vai aparecer aqui. Sempre eu vou ter que ficar procurando. No meu caso, como eu ainda estou com o arquivo aberto, ele fica aqui em cima para mim em português, né? Como usado recentemente. Então, agora sim, quando eu passo o mouse em cima, eu tenho o meu valor de cá. A gente pode começar a pensar como que eu vou organizar isso aqui dentro, né? Então, eu posso pegar esse gráfico aqui, por exemplo, para a gente seguir um padrão aí, até dos outros que a gente construiu. De repente, eu vou colocar ele para cá. Vou chegar aqui também e vou deixar esse aqui um pouco aqui. Vou diminuir um pouco ele de cá. Existem também várias informações e configurações do mapa aqui, ó, que a gente pode mudar ele para escuro também, para claro, para escala de cinza. Existem alguns tipos de padrão de gráfico que são bem parecidos com o que a gente viu nas outras aulas das outras ferramentas. Eu vou deixar esse escuro aqui por enquanto, porque eu gostei desse modo black dele aqui. Vamos deixar assim, não vamos mexer ainda muito com as formatações e vamos para o próximo. Então agora eu tenho os alunos por região, agora eu preciso dos cursos mais acessados. Então se a gente recordar na nossa base aqui, que inclusive eu fechei ela, e eu troquei meu papel de parede aqui também, basicamente a gente precisa criar um gráfico, né, onde ele traga para mim os cursos mais acessados. Então eu tenho aqui a quantidade de aulas assistidas e tenho o curso. Então o que que eu vou fazer? Vou vir aqui, selecionar um gráfico de linha, por exemplo, só para a gente ver como é que fica. E nele eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui o curso. E dentro do curso eu vou colocar as aulas. Opa, escrevi errado. Isso, aulas assistidas. Pronto, tenho o meu gráfico de linha aqui. Representa que Power BI e Tableau são os maiores e depois SQL e Data Studio. Logicamente que você pode criar com vários tipos de gráfico aqui, viu? Não se limitem a usar os mesmos gráficos que eu criei. Se vocês quiserem usar outro, não só nesse, como em todo que a gente viu até agora, vocês podem montar eles do jeito que vocês preferirem. Vou deixar ele assim por enquanto, não vou preocupar muito com a formatação. Vou deixar ele assim, beleza. Então, agora que a gente já fez esse, o próximo que a gente precisa é um ranking de professores. Então, a gente vai vir aqui, vou descer um pouco esses gráficos, vou deixar eles bem pequenininhos, depois que a gente vai preocupar aqui em como que a gente vai formatar eles. Vou vir aqui colocar um gráfico desse de cá, vou vir aqui colocar professor, e dentro de professor eu vou colocar, no caso é o ranking, né? A satisfação do professor. Então, satisfação, clico aqui, ele já montou para mim a satisfação. Só que repara que a satisfação que ele montou foi a soma, né? Então a gente precisa mudar essa satisfação aqui para média, porque eu quero a nota média que esses professores têm. E se você se recordar, aqui a gente tem os professores que estão vazios, porque na nossa base existe algumas partes aqui embaixo, né, que não foram preenchidos os nomes dos professores. Então, o que que a gente pode fazer? Aquele mesmo if que a gente tinha feito anteriormente, para a gente poder corrigir aí, caso os cursos é, estejam, para a gente poder encontrar o nome dos professores com base no curso. Então, eu vou voltar aqui para a minha guia dados, vou clicar aqui na minha tabela base de alunos, e vou clicar aqui com o botão direito, ou vir aqui em nova coluna, e agora eu vou chamar aqui o professor ajustado. Então, professor ajustado. Vou dar aqui um Ctrl+, para a gente visualizar melhor a fórmula, vou abrir aqui, e esse professor ajustado vai ser o seguinte, repara que eu apertei Enter, então ele já aceitou aqui. Mas o professor ajustado, eu vou apertar aqui Shift Enter para descer para a segunda linha. E vou colocar, se o curso for igual a Power BI, eu quero, então, vírgula. Se o curso for igual a Power BI, eu quero que você traga para mim o nome do professor Adriano. Caso contrário, vai entrar um outro if aqui embaixo. Então, vou vir aqui, Ctrl C, Shift Enter. Então, agora, esse curso aqui vai ser o de Data Studio. Se for Data Studio, é o Alex. Se for Tableau, é o Matheus. E se não for nenhum desses, no caso, é o Victor, se eu não me engano. Então, se eu fizer isso aqui, ó, vou fechar os 3 parênteses, que representam um parêntese para cada uma das ferramentas que eu fiz,
e vou dar um Enter. Vamos ver se isso aqui deu certo. Beleza. Então, vou diminuir um pouco isso daqui e vamos ver se deu certo. Se eu clicar aqui na setinha, eu consigo ver os valores. Então, Adriano, Alex, Matheus e Vitor. Lembra que a gente viu alguns casos aí no decorrer dos cursos que existiam umas diferenças, né, entre a gente usar letra maiúscula e minúscula. Se eu fizer isso aqui no Power BI, vamos ver o que acontece. Usei Power BI com letra minúscula. Repara que, aparentemente, ele conseguiu reconhecer que o curso de Power BI é do Adriano. Então, no caso, o Power BI também conseguiu aproveitar aí essa questão do case sensitive. Ou seja, né, para ele não fez diferença, ele entendeu que estava escrito Power BI. Beleza. Então, agora que a gente tem o professor ajustado, a gente pode voltar para cá. E, em vez de ter professor ali, a gente pode colocar o professor ajustado. Então, vou tirar o professor e vou deixar aqui o professor ajustado. Então, agora eu tenho o meu professor ajustado pela minha média de satisfação. Vou voltar aqui, vou colocar agora aqui marcado no ranking de professores e nós vamos para alunos do mês. Então, por padrão, o que a gente costuma fazer aqui dentro do Power BI? A gente costuma utilizar uma tabela calendário, ou seja, a gente cria uma tabela externa e a gente faz o relacionamento de todas as datas com essa tabela calendário, porque é através dela que a gente vai conseguir puxar datas para todo mundo. No nosso caso, como a base é bem simples, a gente não tem muitos relacionamentos, eu não vejo o sentido da gente fazer. Mas é algo que você pode pesquisar depois que é bem utilizado em várias áreas aí, vários relatórios que a gente constrói. Então, vou criar um gráfico desse daqui, vou pegar a minha data de aquisição do curso, né? E aqui, qual que é a pergunta? É alunos por mês. Então, vou pegar aqui o meu total de alunos e beleza. Repara que o Power BI ele também traz um drill down aqui. Então, eu tenho agora essas setinhas, onde eu posso descer, e eu vou ter aberto aqui por mês, onde eu posso descer também com esse tritãozinho aqui, ó, onde ele vai abrir o mês, o trimestre e o ano. Pode ser que você tenha ficado um pouco curioso, falar, Adriano, mas essa tabela calendário eu nunca ouvi falar. Bom, você deve ter ficado um pouco curioso aqui, como que faz essa tabela calendário, né? Não estava no meu plano muito montar aqui não, mas eu pausei o vídeo e falei, acho que eu vou fazer, a gente já está montando muita coisa aqui. Então, basicamente, o que eu quero fazer? Você vai clicar aqui em dados, você vai vir aqui em página inicial e nós vamos criar uma nova tabela. Por que a gente costuma criar essa tabela calendário? Porque essa tabela calendário ela vai ter relacionamento com todas as outras tabelas nossas que contêm datas. Então, dessa forma, quando eu precisar criar um filtro, por exemplo, eu crio da tabela calendário. Se eu tiver a base A e a base B, quando eu fizer esse filtro, ele vai refletir tanto na base A quanto na base B. Então, pensa que eu tenho uma base de clientes e tenho uma base de vendas. Todas elas têm data, data do cliente, aquisição e data de venda de outra coisa. Quando eu fizer o filtro pela tabela calendário, se eles estiverem relacionados, ele vai afetar tanto essa tabela de cliente quanto a outra tabela. Então, é mais ou menos por isso que a gente constrói. E aí existem várias formas da gente fazer. Vou dar um zoom aqui, mas vou chamar ela de calendário. E vou colocar um igual. Então aqui, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e colocar calendar e abrir um parêntese. E aí, quando eu estiver fazendo esse calendar, ele vai me pedir alguns parâmetros. Provavelmente ele deve estar bem pequeno, porque eu estou compartilhando aqui, porque ele mostra os outros parâmetros que a gente tem que fazer. Então, agora sim, ó, ele pergunta a data inicial, ou seja, o start date. Beleza, você quer que eu monte um calendário de onde até onde? E aí, o onde, né, onde a data começa, você pode fazer inúmeras formas. Inclusive, tem um calendar auto, que é esse aqui, que se você fechar o parêntese, ele vai criar um calendário para você automático que tem datas desde 1985 até, nem sei te dizer direito qual que é a última data que ele cria. Mas, por enquanto, não é esse modelo que a gente quer. Dentro de calendar, o que a gente pode utilizar? A data começa onde é a primeira data, então estou colocando o mínimo, é a primeira data da minha aquisição. Então, ele sempre vai pegar a primeira data que eu tenho em aquisição. E aí, eu fecho o primeiro parêntese. Agora, o próximo critério é a vírgula e onde a data termina. Eu quero que ele crie para mim um calendário automático que acabe sempre, né, a data final seja a data de hoje, por exemplo. Porque aí ele sempre vai estar atualizando com a data de hoje.
Ou esse end date, eu poderia colocar uma data fixa. Então, se eu quisesse colocar uma data fixa, eu colocaria date, colocaria aqui 2022, 12/31, um exemplo. Ou poderia colocar, de repente, o máximo, então, a última data que eu tenho na minha data de aquisição. Ou seja, eu vou pegar o intervalo, desde a primeira data da aquisição até a última data de aquisição. E aí você pode definir como você faria, né? Só precisa organizar aqui para ficar mais bonitinho, né? A gente colocar isso aqui segmentado. E aqui no caso, eu poderia colocar, por exemplo, today. Today, fecharia mais um parênteses da calendar e colocaria aqui. Então repara que ele construiu aqui de 1º de 2022 e ele vai colocar datas para mim até hoje que eu estou gravando esse curso. Então a última data que ele tem aqui, ó, repara só que está um pouco pequeno, mas a gente poderia olhar isso aqui de repente aqui no nosso relatório, se a gente quisesse. Mas ele criou a calendário aí até hoje. Então o que eu vou fazer? Eu viria aqui na minha parte de relacionamentos, onde eu cliquei na guia modelo, e eu arrastaria essa data para a data de aquisição do curso. Eu arrastaria essa data para a data de vencimento da parcela. Porque agora sim, se eu pegar uma informação do financeiro e se eu pegar uma informação da base de alunos, quando eu colocar o meu calendário date, automaticamente ele vai refletir, tanto na minha base de alunos quanto na minha base financeira. A gente não viu muito detalhado essa parte de relacionamentos, até porque não daria tempo de eu conseguir mostrar tudo o que a gente precisa. Mas isso daqui é fundamental para que você possa trabalhar com múltiplas fontes de dados, que provavelmente vai ser o seu dia a dia. Então, vou deixar essa tabela calendário aí, talvez a gente use ela, talvez não. Mas beleza, então aqui eu tenho o meu gráfico com um total de alunos, né? Beleza. Posso vir aqui e mudar ele para linha, por exemplo. Posso mudar ele para um tree map, para eu conseguir olhar assim. Poderia mudar para pizza, só que às vezes ficaria muitas dimensões. Poderia colocar uma tabela, um outro gráfico diário assim, diário empilhado. Enfim, você pode montar no formato que você quiser. Vou deixar um desse aqui por enquanto, depois qualquer coisa a gente altera. Então, o próximo gráfico que a gente tem foi os alunos por mês, um cartão com total de aulas assistidas. Então, Ctrl C, Ctrl V. Agora a gente vem aqui em aulas assistidas e repara que eu posso clicar aqui, depois que eu selecionei nele, eu posso vir aqui e arrastar para cá, eu posso vir aqui e arrastar e soltar dentro do cartão. Só que para isso acontecer, lembra sempre que você tem que estar clicado no visual, no gráfico que você escolheu. Se eu clicar fora aqui e clicar em aulas assistidas, repara que ele vai criar um gráfico da cabeça dele e vai colocar aqui. Então você precisa ter clicado diretamente no gráfico. Se você quiser alterar também, você precisa ter clicado em cima dele. Sendo assim, a gente conseguiu construir o próximo, que são de aulas assistidas, e agora a gente vai entrar no nosso NPS. Então, no NPS, a gente vai criar uma coluna também para poder calcular o nosso NPS. Então, vou vir na base de alunos, vou clicar com o botão direito, ou vir aqui em cima em nova coluna, e a gente vai criar uma coluna chamada NPS. O que esse NPS vai calcular para a gente, né? Ele precisa trazer esse cálculo de cá. Se a satisfação dele for maior do que 9 e menor do que 10, ele vai trazer para o motor. Então vamos colocar aqui, se a satisfação for menor ou igual a 9 e, perdão, maior do que 9, né? Maior do que 9 e satisfação. Aí você copia essa parte de cá de novo. Vem aqui. E a satisfação for menor do que 10, menor ou igual a 10, você vai trazer para mim, vírgula, resultado true, né? O resultado vai ser promotor. Caso contrário, vamos colocar aqui um detrator, só para você ver. Repara que quando eu fizer isso e der um Enter, ele vai dar um erro aqui, né? Vamos ver que erro que ele está trazendo. Ó, ele está trazendo para a gente que é uma expressão que ele não esperava. Provavelmente pode ser que ela deu erro no nome da tabela, vamos checar. Então, também não é isso. É porque ele está dando erro nesse end. Então, o que acontece? Esse end, aqui dentro do Power BI, ele pode ser substituído por esses dois tracinhos, que é quando você aperta o Shift e o tracinho. Ou você pode colocar, acho que é um e-comercial,
que ele vai ter essa função de E aqui. Então, tecnicamente, o que ele está calculando agora? Se a minha base de alunos, né, e satisfação for maior ou igual a 9 e minha satisfação for menor ou igual a 10, ele vai trazer esses valores para mim. Então, acho que a gente pode colocar aqui as duas barrinhas, só para eu fazer um teste aqui. E vamos ver aqui, vou dar um Enter e ver o que ele vai trazer. Repara que agora ele já catou. Se eu voltasse aqui e colocasse um E, só para eu recordar agora se são um ou dois. Eu acho que são dois E's comerciais. Isso, dois E's comerciais têm o mesmo efeito do tracinho. Então agora ele já conseguiu entender para mim. Só que a nossa fórmula ainda não está perfeita, não é assim que a gente quer. Então, eu vou dar um Shift Enter aqui, para a gente descer o detrator. Então, perdão, vamos só apagar essa... Ah, pode ser, vou deixar assim mesmo. Então, vou vir aqui, Shift Enter, Ctrl V. Tecnicamente aqui, preciso colocar uma vírgula. Agora sim, se a nota for maior do que 7 e menor do que 8, significa que ele é neutro. Se ela for maior do que 7 e menor do que 8, significa que ele é neutro. Agora sim, se nada disso der certo, significa que ele é detrator. Porque se ela não for entre 9 e 10 e ela não for entre 7 e 8, significa que ela é menor do que 7. Se ela for menor do que 7, então ele é detrator. Posso dar um Enter, ele vai dar um erro aqui para mim, vamos ver, não, não deu erro, ele está mostrando aqui essa barrinha vermelha agora, mas a gente pode organizar um pouco o código aqui com Shift Enter para ficar mais legível, né, as outras pessoas que lerem o nosso código conseguirem entender. Então, ele deu tudo certo aqui. Posso diminuir aqui com Ctrl menos, voltar ele para a caixinha. E agora eu tenho o meu NPS de cá. Então, no meu NPS, o que eu posso fazer? Criar um gráfico de rosca. Vim aqui, procurar por NPS. Então, tenho o meu NPS de cá. E agora eu posso procurar por total de alunos. Então, total de alunos. Beleza. Mais um gráfico criado aí. Adriano, por que você está explicando mais rápido? Porque, gente, a gente já viu praticamente três formas diferentes de fazer a mesma coisa. Nós vimos como construir o NPS no Data Studio, no Tableau, no Click. Né? No Click a gente viu um pouco menos, na verdade. Mas, tecnicamente, o objetivo daqui é isso. É que você consiga entender que praticamente tudo que você precisar, você conseguirá fazer em diferentes ferramentas aí. Então, com certeza, eu vou estar passando um pouco mais rápido, até para não ficar muito massivo. Porque eu não queria construir quatro bases diferentes, uma base para cada ferramenta. E sim mostrar para vocês que é possível a gente construir o mesmo dashboard é, com os mesmos dados, né, em ferramentas diferentes. Então agora a gente tem o nosso NPS, está marcado aqui. Nós precisamos agora do valor médio do curso. Então eu vou diminuir um pouco esse gráfico, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E agora eu vou vir para valor. Vou clicar em valor. Vou só fechar aqui, volto em valor. Ele trouxe para mim uma contagem, eu não quero uma contagem, eu quero uma soma. Então, repara que ele já trouxe agora o meu valor certinho. Ele herdou o R-cifrão porque eu alterei aqui o nome do campo. Então, todos os campos que eu utilizar, valor, ele vai ficar nesse formato. Então, nós já temos o NPS, nós temos o valor médio. E se você se lembrar bem, a gente vai agora para a inadimplência. Então, na inadimplência, a gente não vai calcular ela, porque a gente identificou que a base contém algumas coisas que estão erradas. Sendo assim, tecnicamente, repara que a gente já conseguiu construir todos os gráficos que a gente precisava. Lógico que a gente ainda vai fazer muita coisa aqui, estilizar, mas tecnicamente todos os nossos gráficos já estão prontos. Olha quanto tempo que a gente gastou para poder fazer isso aqui, logicamente, de uma forma bem rápida. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Com certeza, você que está assistindo essa aula hoje já não é mais a primeira pessoa que assistiu a primeira aula, porque isso aqui se materializou tanto de você ter visto repetidas vezes como a gente faz para tratar isso, que você vai ficar cada vez mais apto a resolver problemas. Então, daqui a pouquinho a gente vai continuar para finalizar essa parte de edição e construir o nosso background premium aí. Então, galera, repara que basicamente a gente já finalizou todos os gráficos aqui que a gente tinha no Power BI. Então, o que a gente vai fazer agora vai ser algumas customizações. Então, no Power BI, algo que é bem comum também da gente fazer é criar os backgrounds em outras ferramentas, seja num Canva, num PowerPoint, num Figma, e a gente subir esse fundo para cá. Então, estou com o meu Figma aberto aqui, vai ser um modelo parecido aí talvez com o que a gente tenha visto
para o Tableau e para o Data Studio. E a gente vai criar um aqui então. Basicamente eu vou clicar primeiro aqui, vou vir no meu frame, e já vou selecionar essa opção aqui, ó, dentro de desktop do iMac, porque ele já tem uma resolução de 1280 por 720, que basicamente é a mesma resolução da tela que eu tenho aqui no Power BI. Como que você sabe disso? Porque tem aqui, na hora que você clica em configurações de tela, essa tela 16 por 9 é esse aqui, ó, 1280 por 720. Então, vou chamar ela aqui de background, chamar ela de backgrounds com S no final, mas beleza. Tendo meu background, eu preciso pensar o que eu quero criar. Então, eu vou precisar de 3 cartões aqui na parte de cima também. Então, vou vir aqui em retângulo, vou vir nessa parte de cá e vou criar o meu retângulo aqui. Criando o meu retângulo, eu vou pensar em algumas coisas, né? Posso colocar uma borda arredondada nele de 15, por exemplo, para ele ficar com esse conteúdo um pouco arredondado aqui em volta. E agora eu vou clicar com o botão direito em plugins e vou vir em Web Gradients. Dentro do Web Gradients, a gente vai escolher uma paleta de cor aqui que fica interessante. Vamos pensar aqui. Vamos ver se a gente encontra. Ó, gostei desse roxo aqui. Mas vamos ver se a gente tem algum outro. Você pode ir testando, né? As cores que você achar aí mais intuitivo. Então, o bacana é que ele dá para você criar, né, bastante coisa e do zero, né? Na verdade, você teria que fazer isso do zero, né? E aqui o Figma já traz tudo pronto para você. Então, deixa eu ver aqui. Ó, posso criar de repente esse aqui, ó, esse roxo com azul. Se eu não gostar depois, eu troco, sem problema. Então, nós temos 3 informações. Eu vou vir aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V e vou dar um Ctrl V para cá. Beleza. Tenho os meus cartões aqui. Vou chegar eles aqui um pouco para a direita. E aqui a gente vai fazer algo um pouco diferente das outras aulas. A gente vai desenvolver agora uma sidebar, que vai ser uma barra lateral aqui, onde vão existir alguns filtros para a gente poder colocar. Então, o que eu vou fazer? Vou escolher outro retângulo, vou vir com esse retângulo aqui, vou colocar ele de cá. Ele vai ocupar toda a minha altura aqui, e eu posso escolher de repente uma largura mais ou menos assim. De repente eu poderia copiar essa formatação daqui, né? Então, Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. Repara que ele colocou aqui, só que provavelmente ele copiou só um roxo. Mas parece que eu gostei dessa cor aqui. Mas parece que ela não combinou tanto com esse de cá. Vamos ver se a gente encontra um outro Web Gradiente ali que fica mais intuitivo de repente. Vamos ver aqui. Não, não. De repente um visual azul assim, ó, vai ficar bonito. Então vou pegar esse azul, de qualquer forma eu vou deixar esse outro aqui em cima de standby, caso eu resolva. Vou colocar ele aqui. E o que eu vou fazer? Para esse de cá, eu vou ver se eu seleciono uma cor mais escura um pouco. Talvez esse aqui? Não, nem tanto. Vamos ver aqui. Gostei desse azul aqui. Tá um pouco diferente do de cá. Então, tenho o meu azul aqui. E agora a gente vai pensar que era como se a gente estivesse construindo algumas páginas aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em texto, vou colocar um texto aqui. E aqui eu vou colocar meu primeiro dashboard em Power BI. Feito isso, vou dar uma selecionada aqui. Vou colocar ele centralizado. Acho que eu vou colocar ele à esquerda mesmo, que aí eu vou fazer o seguinte. Vou diminuir um pouco esse tamanho. Vou colocar aqui ele alinhado ao meu cartão. Vou colocar aqui uma barrinha dessa de cá e vou deixar assim, meu primeiro dashboard. Fazendo isso, o que eu posso ver? Eu posso criar aqui a nossa parte da sidebar que a gente falou, né? Então, para poder fazer isso, tem alguns passos que a gente precisa fazer com essa barra. Eu vou dar 2 cliques nela e repara que quando eu dou 2 cliques nela, ele vai fazer algumas alterações. Repara que ele criou meio que umas linhas aqui em volta, né? Então, eu clico nela aqui uma vez e eu vou clicar nessa parte aqui em cima, em Edit Object, porque aí eu vou poder movimentar esse item aqui dentro, ó. Repara que eu posso vir agora e fechar um pouco ele aqui, ó. Se eu fecho ele aqui, eu posso começar a construir uma caixinha aqui, ó.
Só vou dar um zoom aqui, ó, para ficar melhor para a gente visualizar. Mas tecnicamente, ó, repara que eu posso ir movimentando. Posso pegar essa barra aqui, ó, e trazer esse ponto para cá, ó, para que ele fique como se fosse num quadrado aqui, né? Vai ficar um espaço em branco. E aqui, agora que eu tenho essa parte aqui, acho que eu posso deixar um tanto assim. E agora eu preciso puxar uma outra pontinha daqui para cá. Então, só dou um Ctrl menos. Agora, nessa pontinha aqui, ó, eu vou puxar e deixá-la assim. Ficou um pouco grande aqui, então eu posso vir aqui e diminuir um pouco. Acho que não precisa ser tão grande assim. De repente, algo nesse sentido. Então, agora que eu fiz isso, eu vou clicar fora. Tenho meio que um quadrado aqui. E agora eu vou clicar nela com o Shift segurado. Vou marcar as 4 pontinhas. E aqui eu vou testar um pouco o arredondamento. Repara que eu coloquei 10. Vou colocar aqui um 7. Talvez um 5. Isso, porque aí ele criou uma borda um pouco mais arredondada. Então, nessa sidebar do lado de cá, eu posso colocar os meus ícones para simbolizar essas informações. Algo que eu poderia fazer também, de repente, era subir um pouco esses cartões para que eles ficassem alinhados com aqui, ó, alinhados de cá. E agora, o que eu poderia fazer? Começar a popular com informações aqui. Aqui eu poderia colocar um texto, ou colocar um ícone. Então, acho que, de repente, os ícones seja bacana. A gente pode vir aqui em Plugins, Iconify. Vou colocar agora um home aqui. Vou dar um importar icon. Ele criou um ícone para mim gigante, pelo amor de Deus. Então, vou colocar esse ícone aqui agora. Coloquei esse ícone aqui. Beleza. Então, tecnicamente, eu estou simbolizando para as pessoas que eu estou dentro da minha home. E aí, você poderia criar outras páginas para colocar mais informações. Por exemplo, vou clicar aqui em Plugins, vou vir de novo em Iconify, e aqui eu vou colocar a informação de Sales, por exemplo. Dentro de Sales, eu poderia escolher, de repente, esse indicador de cá. Venho aqui em Import Icon, tenho ele aqui. Agora, eu trago ele para frente com o botão direito em Bring Me to Front. Vou vir aqui, colocar ele posicionado. Esse ícone tem 27 por 28, então eu vou deixar todos eles do mesmo tamanho. 27 por 28. Posicionado. Só que eu vou pintar ele de branco, para mostrar que ele não foi selecionado. Então, agora que eu fiz isso, eu posso popular com outros ícones aqui embaixo. Porque sempre que a pessoa clicar, a gente cria as outras telas para que ele mostre que esse daqui está sendo selecionado. Então, pensa que na próxima tela, essa parte de cima aqui vai estar azul, e aonde está esse ícone de cá, ele vai ficar branco. Poderia vir aqui e colocar mais um ícone, por exemplo, para dar essa visão. Então, além de sales que eu vou ter aqui, vamos colocar aqui um KPI. Talvez esse 1, 2, 3 aqui. Importar icon. Venho aqui, botão direito, Bring Me to Front, ou trazer para frente, se eu tiver em português. O tamanho desse aqui é 27 por 28, então 27 por 28. Coloco eles posicionados, coloco ele aqui na cor branca. Você poderia mudar um pouco a transparência dele também, para não ficar esse branco tão forte. De repente aqui vamos ver aqui um 70. De repente um 70 talvez, para ficar um pouco mais fraco, a pessoa entender que é um botão para ela clicar e dar destaque para o outro aqui. De repente um 80, acho que 80 vai ficar bom. Isso, 80. Então, tecnicamente tem essa parte de cá. E agora eu precisaria me preocupar primeiro com algumas coisas. Primeiro, ajeitar esse aqui dentro, ver se ele está certinho, se está posicionado. Se o espaçamento está igual, ó, está 22 pixels, então beleza. Agora a gente precisa pensar no restante do dashboard. Então, eu tenho 3 cartões. Como que eu vou organizar isso aqui? Só para a gente relembrar os gráficos que a gente tem. Eu tenho esse gráfico aqui, tenho esse gráfico de cá, tenho esse gráfico aqui.
Tenho esse outro daqui, 1, 2, 3. Então, de repente, eu poderia criar 2, 2, 2 e deixar esticar. Então, agora a gente pode fazer algo parecido com o que a gente tinha feito anteriormente. Então, posso vir aqui e selecionar um retângulo, colocar esse retângulo de repente até aqui, vir aqui, colocar um branco nele, botão direito, plugins, neomorfismo, neomorfismo with, posso deixar ele nesse modelo, Ctrl C, Ctrl V, posso aumentar um pouco ele aqui, ó, talvez um pouco esse e um pouco esse. Poderia deixar os dois do mesmo tamanho também, não tem problema. Eu acho que para o mapa talvez não precise de container para cá, porque eu vou colocar todos esses gráficos aqui. Então, talvez até poderia fazer diferente, né? Poderia colocar um outro desse aqui, de cá. Talvez pegando mais ou menos assim. Acho que pode ser. E coloco esse aqui. Agora, o que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em Plugins, vou colocar em Iconify de novo, e vou procurar por um de filtro. Então, vou escrever Filter. E esse filtro eu vou selecionar aqui. E agora que eu tenho ele aqui, eu vou arrastar ele para cá. E esse filtro vai ficar bem no meu cantinho aqui, ó, que depois a gente vai construir um negócio bem bacana com ele aqui. Então, eu vou deixar eles aqui. Talvez eu possa colocar um cabeçalho. Vamos ver como que ficaria se eu colocasse com essa cor aqui. Então, igual a gente fez nos outros dashboards. Talvez colocar algo assim, que aí a gente vem aqui, coloca 15.15.00. Vamos ver como ficaria. Aparentemente eu gostei. Ctrl C, Ctrl V. Posiciona todos eles aqui, ó, para ficar certinho. Eu esqueci que não está do mesmo tamanho. Tá sim. Porque esse aqui tem que chegar um pouco para cá. Aí. Centralizou. Venho nesse aqui. Só chegar um pouco para cá, que eu acho que ele ficou pequeno, né? Então, volta um pouco ele aqui. Está no mesmo tamanho, mesma altura, beleza. Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Só que aqui eu acho que ele pode subir mais um pouco, ó. Aqui também, ó. Beleza. Beleza. Tecnicamente, está criado. Posso aumentar um pouco esse espaço aqui, ó, já que nós não temos tantas páginas, mas tecnicamente eu tenho aqui espaço para poder colocar os 3 cartões em cima, tenho espaço para poder colocar aqui mais 1, 2, 3, 4. Talvez eu precise aumentar um pouco isso daqui, né? Vamos ver aqui, eu tenho 6 gráficos, né? Talvez esse aqui eu tenha que dividir em 2. Ou talvez eu faça o seguinte, seleciono esses aqui, dou um delete, seleciono esse aqui, Ctrl C, Ctrl V, coloco esse aqui, ó, os dois alinhados. Talvez eu tenha que diminuir um pouco o tamanho deles, ó. Então esse aqui vai ficar com 364. Vamos ver aqui se vai caber 3 dele. Vou colocar aqui uma distância mínima, pelo menos. E ele ainda não deu. O que a gente pode fazer também? Aumentar um pouco essa largura, né? Vim aqui, ó, colocar mais um pouquinho. Foi para 1.300, a gente pode alterar isso depois no Power BI. Então, esses cartões aqui, ó, a gente pode de repente deixar um cartão centralizado em cada uma delas. Ó, beleza. Eles estão todos posicionados. Beleza, só que eu acho que eu tinha gostado mais deles antes assim. De repente um assim e um assim. Não sei, agora eu fiquei confuso. Vamos ver como é que ficaria esses negócios no meio mesmo. Beleza.
Lembrando que você pode mexer isso também na setinha, tá? Se vocês quiserem usar o Ctrl. Acho que esse título aqui está muito pequeno, né? Tá 12, eu vou colocar um 40 aqui nele. Talvez um 40 vai ser muito, mas vamos ver como é que fica. Subir um pouco ele aqui, ó. Acho que 40 ficou muito mesmo, vamos colocar um 24. Beleza. No primeiro dashboard em Power BI. Esse filtro pode chegar um pouquinho para cá. Tecnicamente, eu tenho agora o meu bloco para criar. Então, vou clicar aqui em Backgrounds, vou vir aqui em Export e vou vir aqui em Export Backgrounds. Então, no Export Backgrounds, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar em qualquer espaço em branco, vou vir aqui em Formatação, Tela de Fundo, Procurar Imagem, vou lá nos meus Downloads, deve ser essa imagem por último aqui, Background, só que aí eu vou precisar tirar a aparência dele. Quando eu tiro a aparência, ele vai mostrar aqui para mim a informação. Só que eu vou precisar mudar a resolução da tela. A resolução aqui ó, ficou 1332 por 720. Então, em configurações de tela, eu tenho que ir para personalizar. E aqui eu vou colocar 1340. Pode deixar o mesmo que está lá, né? 1332. Beleza. Agora sim, eu vou partir para a parte de formatação, né? De colocar esses gráficos alinhados dentro de cada uma dessas caixinhas. Então, para isso, a gente vai ter que fazer algumas formatações, como a primeira, tirar o fundo deles. Então, posso vir em formatar seu visual, venho em geral, dentro de efeitos e tiro a tela de fundo. Tirei desse, vou tirar desse de cá, vou tirar desse aqui também, desse aqui também. Opa. Tela de fundo. Opa. Falta aqui, geral, efeitos, tela de fundo. Venho aqui, tela de fundo, tela de fundo, tela de fundo. Beleza, vou deixar mais ou menos posicionado esses cartões aqui, eles ficarem aqui em cima. E agora a gente vai começar a posicionar os gráficos aqui, ó. Vou colocar esse gráfico aqui. Então, vou pausar aqui para eu dar uma ajeitada aqui e a gente volta daqui a pouquinho com ele já terminado. Então agora, galera, repara que a gente já viu como funcionam esses indicadores, então tem algumas outras coisas aqui que a gente pode fazer. Repara que a gente colocou esse ícone de filtro aqui. Então, tecnicamente, eu quero que quando eu clicar aqui em cima, ele traga para mim uma tabela aqui com os filtros para eu poder utilizar. Já que a gente fez o conteúdo aqui, sem nenhum espaço para poder colocar os filtros já de propósito. Então, eu vou copiar aqui primeiro esse símbolo em branco, já vou colocar ele aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou deixar ele posicionado de cá. Por enquanto, eu vou tirar a ação dele, ele não vai estar fazendo nada. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui em inserir, vou pegar uma forma, e essa forma ela vai preencher toda essa parte aqui, ó, porque ela vai ser a minha tabela de filtros. Então agora eu vou vir em página inicial, vou vir aqui em segmentação de dados, e aí eu posso selecionar aqui a data, por exemplo. Quando eu marcar a data, ele vai criar essa tabela aqui para mim nesse formato. Então eu posso vir aqui, posicionar aqui e deixar minha data. Já a gente vai tirar o fundo dela e deixar mais intuitiva. Vou criar mais um aqui que eu vou chamar de nome dos alunos. Então, vou deixar o nome dos alunos aqui numa caixa suspensa. Vou vir aqui, ó, deixar o nome dos alunos. E eu acho que posso criar mais um aqui com o professor, de repente. Então, posso vir aqui, colocar agora, em vez do nome dos alunos, o professor. Posso deixar assim, ó, descer um pouco. Beleza. Deixar eles nesse formato. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a formatar. Então, vou clicar aqui na parte de visual. Dentro de geral, em efeitos, eu vou tirar a tela de fundo. Vai ter a parte do título ali, que por enquanto está desmarcada. Ícones do cabeçalho. E aí é sempre importante você ir clicando e entendendo o que vai fazendo. Valores. Vou colocar os valores em branco. Tela de fundo. Vou colocar a tela de fundo aqui nesse tom de azul. Agora, controles deslizantes, que é aquele controle ali do meio. Vou colocar uma cor branca. Então, beleza. Cabeçalho da segmentação, vou tirar aquele date ali de cima. Agora aqui, o que eu vou fazer? Vou vir em visual, cabeçalho da segmentação, eu acho que vale ali eu deixar, né? Então, vou vir na tela de fundo, vou colocar a tela de fundo nessa cor.
Vou voltar aqui em geral, efeitos, tiro a tela de fundo. Agora a gente precisa colocar a cor branca tanto no item quanto no outro. Então, em valores, na cor aqui eu vou pôr branco. Falta agora só o cabeçalho ali em cima da segmentação, que eu vou pôr branco. Beleza, está montado o meu filtro. Só que, para eu poder aproveitar, eu vou vir aqui, vou clicar em pincel e vou aproveitar a formatação para o professor. Então, repara que eu tenho os meus filtros aqui agora. Só que eu vou precisar de um botão aqui em cima para quando eu clicar nele, ele fechar essa segmentação. Senão, eu não consigo ver todos os gráficos que estão aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou vir inserir, vou inserir uma nova forma. Ela apareceu aqui. Vou vir aqui na parte dela de forma. Vamos ver aqui. Geral. Beleza. Só para eu recordar aqui. Estilo, tá certo. Estilo. Tiro preencher. Tiro a borda. Coloco o texto. Venho em texto. Coloco um X no texto. E coloco um tamanho 30 aqui de repente. Beleza. Por quê? Vai ser esse X que eu vou colocar aqui em cima. Quando eu clicar nesse X, eu vou querer que essa caixa aqui desapareça. Então, como que eu faço isso aqui agora? Eu vou clicar aqui na minha guia de exibição e vou vir nessa parte aqui de seleção. Então, nessa seleção, o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar todos esses elementos que eu criei em um único elemento. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui no primeira forma, com o Shift selecionado eu vou marcar nos outros. Então, deixa eu só confirmar se esse aqui faz parte. Esse aqui é a caixa. Então, eu vou clicar aqui de forma a forma. Repara que eu selecionei todos. E agora, eu vou clicar com o botão direito e vou clicar em agrupar. Vou clicar aqui em agrupar. Repara que ele chamou aqui de grupo 1. Então, esse grupo 1 é uma visão que eu tenho quando eu estou com o filtro. Com o filtro. Beleza. Então, agora eu percebi que eu estou aqui, quando eu tiver com o filtro, eu tenho essa opção. Quando eu desmarco essa opção, eu tenho aqui ele sem o filtro. Então, repara que mais ou menos é isso que vai acontecer agora. Quando a gente estiver criando os nossos botões, a gente vai fazer para que, quando eu clique aqui, ele abra para mim com o filtro, e quando eu clique no xizinho, ele desmarque com o filtro. Então, agora que eu tenho esse aqui, vou clicar em ação, vou vir aqui, e preciso criar agora um indicador para isso, né? Então, tenho aqui a opção com filtro, volto aqui, ó, arrasto um pouquinho para cá, beleza? Agora eu vou criar dois indicadores. Então, tenho esse aqui que eu chamei com filtro. Quando eu vier aqui, ó, vou clicar em indicadores e vou adicionar um. Esse aqui eu vou chamar com filtro. Então, aqui poderia ser grupo mesmo, né? Beleza, com filtro. Agora, quando eu ocultar esse aqui, eu vou adicionar um indicador de novo. Opa, volto aqui, adiciono e coloco ele sem filtro. Então, agora que eu tenho os indicadores, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou pegar o xizinho. Dentro do xizinho agora, o que eu vou fazer? Em ação, ele vai ser a ação que eu vou colocar como indicador, sem filtro. Então, quando eu apertar Alt X, é para ele tirar o meu filtro. E agora, quando eu apertar nesse de cá, é para ele trazer uma fotografia do meu indicador com o filtro. Vamos ver aqui se deu certo. Eu acho que eu devo ter invertido os nomes aqui. Vamos ver. Sem filtro. Ah, tá. Eu desmarquei ele aqui. Disfarce. Então, esse aqui, vamos só ver aqui, eu acho que eu inverti o nome deles. Então, ação esse sem filtro, vamos colocar aqui com filtro. Sem filtro. Ah, tá. Estava apertando o Alt aqui em vez do CTRL, porque no Tableau é o Alt. Então, beleza, esse aqui está sem filtro. Agora, quando eu apertar o CTRL com esse aqui, eu tenho que colocar o filtro, com filtro. Então, quando eu aperto o CTRL, ele abre com o filtro. Quando eu aperto o CTRL, ele fecha. Então, posso fechar esse aqui por enquanto, só para vocês verem como ficou. Repara que eu tenho ele aqui com o CTRL segurado. Ele abre meus filtros, com o CTRL ele fecha os meus filtros. Quando a pessoa estiver utilizando isso lá no dashboard publicado, ela não vai precisar apertar o CTRL. Foi até por isso que eu confundi aqui. Então, só para recapitular o que a gente fez. Eu criei aqui uma caixa azul com todas essas informações. Dentro dela eu coloquei um X e os filtros que eu quis utilizar. Então, eu agrupei eles aqui, né? Eu vim na guia de exibição. Na guia de exibição, eu cliquei em seleção.
Dentro dessa seleção, eu selecionei tudo que tem nessa caixa, chamei esse aqui com filtro, mas na verdade acho que poderia ficar mesmo o grupo, da forma que estava. E, com base nisso, eu tirei uma foto dos indicadores quando estava sendo mostrado, então nesse caso é o sem filtro, quando ele está mostrado é com filtro. E aí, quando eu crio os botões de interação, ele dá esse efeito para a gente, como se estivesse aparecendo e sumindo o filtro. Ele é bem bacana e vai otimizar bastante o seu relatório aí, para que você possa utilizar mais espaço para a parte dos gráficos mesmo e menos para os filtros. Bom, galera, então para a gente finalizar aqui, entender um pouco mais uma coisa aí que a gente pode fazer, eu vou vir aqui no meu relatório, né? A gente já criou vários gráficos aqui. Na parte de visualizações, eu vou vir aqui nos três pontinhos e vou clicar em obter mais visuais. Porque agora a gente vai obter um outro tipo de visual, né? Um outro gráfico que ele é externo ao Power BI. Ele não vem aqui no pacote normal, digamos assim. Então aqui você vai procurar por HTML Content, que é esse aqui. Vou clicar em HTML Content, vou vir aqui em adicionar, e ele adicionou, beleza. E eu vou criar uma outra página para vocês entenderem o que ele faz. Eu vou vir aqui, vou pegar a tela de fundo, vou colocar uma tela de fundo de cor preta, vou tirar aqui a transparência dela, e agora eu vou colocar meu HTML Content aqui. O que eu vou fazer? Na minha guia de medidas, eu vou clicar com o botão direito e nova medida. Por quê? Porque o Power BI ele aceita a gente fazer agora algumas modificações em HTML. Então, eu vou colocar aqui HTML. Dentro do igual, eu vou vir aqui, vou copiar um código em HTML. E o que eu vou fazer? Lá em cima tem algumas opções que eu posso criar. Repara que eu coloquei o mesmo nome aqui. Então, ele vai criar uma carinha para mim com o tamanho 15 e essa aqui é a cor que ele está criando. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um Enter aqui e vou fechar. Agora que eu tenho o meu HTML, eu vou arrastar ele para cá. E olha o que ele fez. Ele criou uma carinha agora que quando eu passo o mouse, ela fica feliz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em conteúdo. Eu só preciso tirar agora essa borda dele, né? Então, em efeitos, eu posso tirar a borda. Repara que agora eu tenho uma carinha aqui. Posso vir aqui. Agora, esse aqui vai ser o feliz. Ou, no caso, o promotor. Promotor. Tendo o promotor, botão direito. Vou clicar aqui, vamos ver. Achei que ele daria a opção da gente duplicar, mas ele não deixou. Então, botão direito, nova medida. Vou dar um Ctrl V, só que agora eu preciso de um tom de amarelo, né? Então, de repente, posso até pegar do Figma aqui mesmo, né? Então, vamos criar aqui uma caixinha só para a gente aproveitar uma cor. Então, vamos vir aqui, escolher um tom de amarelo. Um amarelo, de repente, assim. Então, vai ser esse amarelo que a gente vai usar. Então, vou vir lá no meu Power BI. Vou mudar a cor dele aqui para amarelo. E agora ele não é uma carinha normal mais, ele é uma carinha que está mais ou menos. Então, esse HTML aqui vai se chamar neutro. Vou dar um Enter. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um novo content e vou colocar o meu neutro aqui dentro. Eu acho que ele não copia a formatação, então vou ter que voltar aqui, dentro de geral, efeitos e tirar o tela de fundo dele. Então, beleza. Vou só posicionar ele aqui, para ele ficar mais ou menos igual. Vou de cá. E agora eu preciso criar a mesma coisa para um vermelho. Então, botão direito, nova medida. Tá? Só que agora eu preciso copiar ela aqui de novo. Então, vem aqui detrator. Agora vai ser uma carinha triste. Então, vai ser algo assim. E aqui no Figma eu vou escolher um tom de vermelho. De repente esse aqui, ó. Então, tom de vermelho. Dou um Enter. Fecho. Venho aqui, detrator. Visual, geral, efeitos. Tiro o visual. Beleza. Venho aqui. Coloco esse visual de cá. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui
criar uma forma. Nessa forma, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, deixar ela posicionada no mesmo tamanho. Então, só para garantir que todos estão do mesmo tamanho, né? Beleza. Beleza. Vamos vir aqui, diminuir um pouco o tamanho desse. Deixar no mesmo tamanho. Beleza. O que eu vou fazer com esse aqui? Posso vir aqui em geral, colocar um texto alternativo? Não, efeito. Tela de fundo. Vamos tirar esse aqui. Tirar o estilo dele. A borda, ele vai ter uma borda verde. Então, o interessante é que essa borda fosse da mesma cor. Então, eu vou copiar essa cor que está aqui, para eu poder colocar essa borda dele, né? Então, posso vir aqui procurar por borda, estilo, borda, isso. Vem aqui, coloquei borda. Agora, em texto, posso vir em texto, colocar aqui N. Esse N aqui vai ter um tamanho de 40. Vai ser a cor dele o mesmo verde. Então, repara que eu tenho meu N. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Deixar ele aqui do mesmo tamanho. Aqui eu posso diminuir, ó, para ficar certinho. Agora, esse aqui, no meu texto, então, o que eu preciso fazer? Preciso vir aqui, colocar P. A cor dele precisa ser esse tom de amarelo que a gente tem lá no Figma. Então, se eu der um Ctrl Z no Figma aqui, eu tenho esse amarelo, que é a cor da borda. E a cor do texto também, né? Que já era para eu ter mudado. No caso aqui, o texto. Opa, texto. Seleciono o texto. Agora esse aqui, Ctrl Y para refazer. Venho nesse vermelho. Agora que eu estou nesse de cá. Mais cores. Vermelho. Venho agora na borda. Beleza. Repara que agora eu tenho uma capa de NPS. Então, basicamente, basta eu passar o mouse aqui em cima e eu consigo ver essas informações. Só que aqui eu não mudei o texto, aí ficou bom. Então, venho aqui em texto e mudo o texto para esse. Pronto, NPS. Olha o tanto que ficou show. Bom, galera, então esse aqui é um visual HTML que tem dentro agora do Power BI. Em breve eu devo subir um módulo no curso da Hybrid Theory ensinando como construir ele do zero, utilizando a linguagem HTML e alguns efeitos. Mas, basicamente, o que eu posso dizer para vocês por enquanto é isso. Eu acho que esse dashboard de Power BI ficou bem bacana. A gente fez ele de forma bem rápida, na verdade. Talvez a gente não tenha conseguido abordar muita coisa que pode ser que você esperava aqui, mas o objetivo era justamente esse, fazer um overview, te mostrar como funciona a ferramenta e eu espero que vocês tenham gostado, agradeço bastante e a gente se vê na aula de encerramento.